tudo foi publicado, tá? Então todo ano a gente faz o que a gente chama do Outlook, né? A gente fala da nossa visão de vários setores. Eu cubro saúde, cubro educação. Então a gente fez esse Outlook de educação e basicamente o que a gente falou, né, um pouco dessas questões que eu estava, né, deu esse briefing rápido, né, de que houve de fato uma perspectiva positiva do mercado aqui no Brasil, teve muito fluxo estrangeiro entrando, e o setor de educação ele foi escolhido às vezes até, né, de uma forma muito até simplista, né, por ser um setor muito alavancado, as empresas listadas, né, e por fato da taxa de juros estar caindo, mas infelizmente a gente teve que, né, eu vou dar o disclaimer que a gente vai deixar todo mundo deprimido, então realmente espero que vocês façam as ações necessárias, né, para virar o jogo aí na realidade da operação, né? Mas que a gente vê um pouco de movimentos de saturação e desaceleração de crescimento em 2026, e a gente não subestima esse impacto regulatório, que é uma coisa que as empresas listadas, na nossa opinião, têm subestimado um pouco, tá? Então, se puder, ir talvez para o próximo slide aqui, basicamente o Lucas vai passar pela apresentação, mas o que que a gente tem de principais mensagens, tá? Então, isso daí não deve ser novidade para vocês, existe uma desaceleração do presencial, o semipresencial, que agora foi regulado, né, de alguma forma, né, ele já tinha digamos assim, um momento de mercado, mas agora com a nova regulação, ele passa a ser um elemento forte de crescimento, mas evidentemente partindo de uma base pequena, né? E o EAD perdendo, né, já estava perdendo um pouco de tração de mercado, mas agora a questão regulatória foi algo, né, que eu acho que acabou batendo muito mais forte no ensino à distância puro, né? Então isso é uma coisa que o Lucas vai explorar um pouco. A gente vê que os preços estão pressionados, a gente, pelo menos nos grupos listados, né, existe um pouco dessa agressividade de preço, né, para o calouro, depois aqueles programas meio de financiamento, né, meio né, de tentar diferir um pouco as mensalidades aí, que também, né, até uma confusão para a gente, que, né, é o único setor nosso que tem essa confusão, para falar a verdade, tá? Que você tem essa questão de eu coloquei para dentro, eu tenho a receita, mas ele não me paga, né? Aí me paga lá na frente, talvez não me pague. Então é uma coisa que, infelizmente, né, assim, eu te falar assim, né, conhecendo alguns setores, não é uma coisa muito comum, né, de acontecer, mas infelizmente a gente ainda vê um pouco dessa agressividade, né, de o pessoal colocar para dentro, um pouco agressividade de preço, e a gente acha que a regulação, né, que está sendo subestimada, ela vai ter impacto em custo, e tendo impacto em custo, como que você vai lidar com o preço, né? Até algumas discussões que a gente tem dessa questão, poxa, se eu estou cobrando mais barato, mas como que eu vou aumentar lá na frente, né, para cobrir o custo que eu vou ter lá na frente, né? Então parece ter um certo descasamento aí de custo-preço, pelo menos que os grupos listados não parece muito claro o que eles vão fazer nesse sentido. As margens, né, que é outro ponto interessante, as margens é um setor de alavancagem operacional, né? É um setor que tem muito custo fixo, né? Então, se você começa a perder muita atração de base de aluno, é muito mais difícil você ter margem, né? E são empresas que elas tentaram se otimizar ao longo do tempo, até para lidar com essa transição, né, desse mundo muito bom que foi do FIES para eles, né? Então eles estavam transitando, estavam otimizando, né? E agora talvez eles não tenham essa tração de base de aluno para ganhar margem, né? Que mais? A gente também fala um pouco de juros, né? Que também por uma questão até de decisões do passado dessas empresas, fizeram muitas aquisições muito caras, se alavancaram, né? Um setor que não precisa de dívida, teoricamente não deveria precisar de dívida, mas eles se alavancaram muito para fazer essas aquisições e até hoje pagam o preço disso, né? Então, se os juros caem, eles têm uma vantagem, evidentemente, mas por enquanto a gente tá ainda complicado, né? Inclusive com todos esses tumultos, né, no mundo o conflito no Irã, então tá um pouco mais complicado agora, que foi uma coisa que a gente não previu, né? Obviamente no nosso Outlook de 26, acho que é uma situação que ela foi pior agora. Marco regulatório, eu já falei, a gente acha que é negativo de qualquer forma, isso te impõe vários problemas de custo, a gente simulou alguns problemas de custo, mas também você pode perder um pouco essa viabilidade, talvez de alguns polos que não vão ter volume suficiente, talvez você perca, né, toda uma franja do sistema que você estava acostumado a ter, que você não tenha mais, né? É uma coisa que a gente também viu. E medicina, né? Medicina para a gente é uma das coisas que é mais importante falar, né? Porque ela sempre foi vista como um oásis, né? A gente tem até um relatório que chama assim, né? Que o seu oásis está se tornando uma miragem, né? Porque justamente isso, né? Era aquele, né, alta ocupação, alto preço,
não importava muito a qualidade, né? Porque tinha uma escassez, agora já não tem escassez, né? E você ainda tem todas as pressões de qualidade que estão se colocando, obviamente todos esses questionamentos judiciais, o que é justo, o que não é justo fazer, mas o fato é que tudo ruma para uma situação pior, né? Então, uma situação de talvez mais pressão de preço, talvez um pouco mais de diferença entre o que é o bom e o que é o ruim, e a gente até vê que algum dia pode até chegar na própria regulação da profissão médica, né? Como a OAB fez com os advogados, que isso não seja só restrito ao ensino de medicina, mas também possa se expandir até a exercer a profissão de medicina, né? Então, eu acho que são as grandes mensagens aqui. Eu vou deixar o Lucas passar pelos detalhes. É, Lucas, por favor, você que é Opa. é o dono do tema aí. Eu vou. Agora eu vou explicar assim, o que que embasa, né, essas conclusões que você Pedro comentou e acho que até comentar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado de ações, que assim, não é muito a nossa expertise, mas no mercado de ações e no em termos assim, de política e geopolítica. Não é muito a nossa expertise, mas a gente está inerentemente exposto a essa dinâmica, então a gente tem que saber explicar porque que a ação sobe, porque que ela cai. E no momento atual a gente está num momento positivo, né, para a Bolsa Brasileira. Então, só dando essa perspectiva de cenário externo, cenário macro, o que acontece é que depois, assim, ano passado, depois que o Trump começou a impor tarifas, começou a ter muito gasto fiscal, parte desse dinheiro que ia todo, quase 50% do dinheiro investido em ações no mundo, ia para os Estados Unidos, parte disso começou a se deslocar para outras regiões. E isso, apesar de não causar um impacto grande nos Estados Unidos, porque isso marginalmente se deslocou, isso causa um impacto grande para outras regiões, que tinham uma representatividade muito menor, né? E aí você pega, por exemplo, o Brasil, que é meio, em dezembro de 24, era 0,5%, o valor de mercado, né, das ações globais, e subiu para 0,6%. Você pensa assim, o que que é sair 0,1% do dinheiro investido nos Estados Unidos? Não é nada para os Estados Unidos. Mas isso para o Brasil significa 20% de valorização da Bolsa brasileira. E é isso que acontece, né? A gente vê que desde que a gente pegou o ponto de partida dezembro de 24, o Ibovespa, que é essa curva azul, está valorizando 55% desse período. Ano passado foi um dos anos mais fortes, dos últimos 10 anos. E o início agora, nos primeiros 2, 3 meses de 2026, estão se mostrando um dos inícios mais fortes para a Bolsa Brasileira. É, apesar de toda essa valorização, quando você olha assim, investidores Lucas, locais, opa, oi, posso te fazer uma pergunta claro. de leigo? Você está dizendo que a nossa valorização ela é mais uma consequência do cenário mundial do que um mérito do cenário local? É, É, é mais uma consequência do cenário é. externo. Eu vou explicar depois alguns fatores particulares que ajudam Porque o Brasil também. fiquei tão deprimido na hora que você falou isso. Eu falei, gente, deixa eu tirar essa dúvida primeiro. Mas a resposta curta é essa mesmo, né? Hoje a gente até, o pessoal nosso de sales estava até mandou um e-mail para os clientes, até provocando isso, né? Falando assim, olha, realmente, né, o fluxo veio para cá e veio até com pouca seletividade, né? Então, assim, não é que o investidor sabia onde ele estava colocando dinheiro, ele sabia que ele tinha que deslocar para cá. E aí, ao deslocar para cá, né, ele acabou, né, criando um pouco desse rally, né? Infelizmente é isso. Essa é a resposta curta, né? Mas tem coisas um pouco mais. É que agora, veja bem, é com a questão do Irã, né? Acho que isso muda um pouco também a perspectiva, porque tem a questão do petróleo, né? Tem a Petrobras, que a gente não é, também não é a nossa expertise falar sobre isso. Mas talvez tenha mudado um pouco. Mas o que a gente viu no começo do ano, pelo menos, foi um pouco esses fluxos vindo, talvez de uma forma até menos seletiva. Boa. E apesar dessa valorização toda, quando você olha a posição de fundos locais, né, investidores brasileiros, eles estão muito pouco posicionados em ações, porque a renda fixa ainda é um investimento muito atrativo, né? 15%, agora está 14,75%, a Selic, mas ela continua atraindo grande parte do investimento local. É, então, o que que explica essa valorização da bolsa, né? Como a gente estava falando, não foi um investidor local comprando, foi um investidor estrangeiro colocando dinheiro no Brasil. Então, o gráfico da esquerda mostra o fluxo estrangeiro para a bolsa, o gráfico da direita o fluxo local para a bolsa.
E o fluxo local só perde dinheiro porque o cotista ele só resgata para botar na renda fixa, enquanto 25 entrou 27 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, e em 26, só em janeiro, entrou todo o montante de 25, entraram 26 bilhões. E aí nos primeiros 2 meses, né, até fevereiro, entraram 42 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Então, isso não é muito particular do Brasil, né? Quando você olha moedas, o dólar versus várias moedas, todas elas se valorizam versus o dólar. E, em particular, parte desse dinheiro tem ido mais para mercados emergentes do que mercados desenvolvidos. Aí agora, comentando um pouco sobre fatores particulares do Brasil que ajudam o Brasil versus esses outros mercados emergentes, né? Então, o primeiro deles é que o juro real do Brasil, ele continua muito alto. Juro real é os juros menos a inflação. E o que acontece é que fica atrativo você fazer um trade em que você pega os juros, aproveita esses juros altos do Brasil. Ou seja, o real fica atrativo. E além disso, a bolsa brasileira, ela é uma das bolsas mais baratas do mundo. Isso é uma coisa que a gente sempre ouve falar, né? Então, você pega um peer nosso, por exemplo, a Índia, que está 18 vezes preço sobre lucro, ela é o dobro do que o Brasil está tradando, que é 9 vezes preço sobre lucro. Preço sobre lucro é um indicador que a gente usa no mercado financeiro para saber se algo está caro ou barato, né? É, é o quando você está pagando por unidade de lucro que aquele investimento traz. Então, 9 vezes preço sobre lucro, você está pagando 9 vezes o lucro anual das empresas. Enfim. E eu estava comentando sobre os juros altos no Brasil, e outro fator que posiciona o Brasil bem é sobre a queda dos juros, né? Porque a gente está partindo de um juros muito alto e a expectativa é que o Brasil seja um dos países em que mais vai ter corte de juros esse ano, porque a inflação está cedendo, enfim, vários motivos. E isso tem uma correlação, isso é inversamente proporcional à renda variável, né? A performance da renda variável. Então, se os juros caem, espera-se que a bolsa e renda variável e ações se valorizem mais ainda. Bom, falando agora sobre o setor de educação na bolsa, né? O que o investidor acha sobre educação, né? É, o investimento, as ações de educação, a gente fala que eles têm um beta alto. Beta é uma métrica que tenta quantificar o risco daquela empresa. E o setor de educação é o setor com mais risco dentre todas as outras da bolsa. Se o beta alto significa que quando o mercado vai para cima, as ações tendem a ir mais para cima. E quando o mercado vai para baixo, as ações tendem mais para baixo. E isso é, Até porque deixa eu, se eu puder até dar um parênteses aqui, até para a perspectiva, né, de quem está ouvindo, né? Uma coisa são as empresas que são listadas de educação, outra coisa são as empresas operacionais de educação mais tradicionais, né? Porque se for essas empresas listadas de educação, elas são muito mais agressivas nessa questão que eu estava comentando, né? De colocar calouro para dentro, de fazer agressividade de preço né? E fora que elas estão, como eu falei, elas estão alavancadas, elas pegaram muita dívida para fazer aquelas aquisições. Então, elas se expuseram a uma variação de resultados muito maior do que seria uma empresa operacional comum, né? Então, a gente, por exemplo, cobre Laureate no México e no Peru, que são empresas de educação tradicionais, né? É um negócio muito mais estável, né? Porque você tem aquela base de alunos, né? Que tem aquela toada de crescimento mais lenta, mas muito consistente, um preço muito consistente, não precisa de dívida, né? Então, acho que as empresas listadas de educação no Brasil, elas criaram uma variabilidade que não seria nem normal, né? E hoje elas vivem com isso, né? Hoje quaisquer variações, né, você vê os reportes das empresas, qualquer variação é né, uma variação de lucro absurda, né? Tanto é que quando a gente hoje, né, quando a gente fala de empresa de educação, a gente está até privilegiando quem está menos exposto às variações, né? Mas é o que o Lucas falou, assim, aí você vê como interessante, aí você coloca tudo no bolo versus outros setores e fala, nossa, o setor mais arriscado da bolsa. e o que explica, né? Isso que você Pedro falou, e aí é, a gente fala que educação é exposto aos juros, tanto na parte da receita quanto na parte do bottom line, do lucro. Na receita, porque matrículas dependem muito
do endividamento das famílias, de inflação, enfim, do cenário macroeconômico. É, se o juros está alto, as famílias estão mais endividadas, então tem menos propensão a ter estudantes. E do ponto de vista de lucro, isso impacta muito a despesa financeira, né? Porque as empresas listadas, pelo menos, herdaram uma alavancagem muito grande vinda de períodos de aquisições e de pandemia e de problemas operacionais. E elas fizeram um bom trabalho em reduzir essa dívida nos últimos anos, mas ainda dá para considerar que é uma alavancagem alta que ainda provoca um gasto com juros muito elevado, né? Então, quando qualquer mudança nos juros faz uma grande variação no lucro. E qualquer variação no operacional é muito sentido no final, né? Você não tem espaço para perder resultado, né? Porque você precisa pagar juros, né? Então, isso é uma coisa que é muito a realidade das enlistadas no Brasil. E aí eu estava falando de beta alto, nesse rally, nesse momento de rally da bolsa, as ações de educação são as que têm beta alta, então são as que se beneficiam mais também, né, desse rally. Então, todas as ações se valorizaram versus o Bovespa, exceto aqui Edux e Afya, e volume negociado também aumentou muito. Então, esse aqui é o reflexo, né, de tudo isso que a gente falou até agora. Apesar disso, né, da valoração das empresas, educação, esse indicador preço sobre lucro, ele é baixo. É, inclusive baixo comparado com outros setores, né, que a gente vê por empresa. Então, você tem Cognidux 8, 9 vezes preço sobre lucro, outras empresas até mais baixo. Eu tinha falado que a média da bolsa era 9 vezes da bolsa brasileira. E aí o investidor ele pode pensar, putz, está barato, educação, então vale a pena. Mas, por outro lado, a gente pode pensar que pode haver um motivo pelo qual, né, essas empresas estão baratas. E agora entrando, né, no que a gente enxerga de tendências no setor. Primeiro a gente vai falar sobre regulação. O ponto é que regulação deveria começar a impactar mais forte o setor, a gente enxerga a partir do fim do período de transição, né, que é na metade de 2027. A gente fez simulação aplicando as regras do marco regulatório no, no ano no ano fiscal de 2024 das empresas, e a gente tem conclusões bem negativas, assim, em termos de impacto em rentabilidade das empresas. O principal, ele se manifesta de duas formas, né? O principal é aumento de carga horária presencial e síncrona mediada, que implica em mais custo com o docente. E a segunda é para algumas empresas, no caso, mais especificamente Cogna e Vitro, que eram mais expostas à enfermagem EAD, ou semipresencial, elas têm mais a perder, né, com essa descontinuação, né, desse formato. Até para deixar claro, o Lucas falou, mas para deixar claro com que isso é feito. A gente simulou uma simulação. Então, se todas as regras fossem aplicadas assim inteiramente, uma vez só em 2024, né? Que não foi, né? Obviamente a gente ainda está na transição, mas só para ter uma noção de quanto as novas regras podem afetar, né? A gente entende que depois, né, todas essas discussões, teve até alguns alívios de regra, né? Algumas coisas desse tipo, e obviamente as empresas não estão paradas, elas estão tentando se adaptar, né? De alguma forma, tal. Mas assim, não dá para você dizer que não é negativo, né? Porque você perdeu coisas que você tinha, né? Pô, enfermagem, você perdeu, né? Perdeu, né? E tem coisas que você vai ter que ter custos adicionais, né? Então realmente não dá para. Porque eu vejo muitas, né, um pouco das empresas listadas tentando vender de uma forma positiva, né? Mas não é muito bem assim, né? É um pouco mais difícil. Acho que né, como o Vênero começou a falar, talvez dependa das suas ações em relação a isso, né? O que você vai fazer em relação à nova regulação? E aí, outra conclusão que a gente teve, meio que como uma regrinha, assim, foi que a cada 10 pontos percentuais de aumento de carga horária presencial, isso leva a um aumento de custo de R$ 13 por aluno mensal. A cada 10 pontos percentuais de aumento de carga horária síncrona mediada, são 4,5, né, reais. E aí, os cursos mais impactados são aqueles que estão migrando para o SEMI, né? Então, engenharia, saúde e licenciatura. E seguido pelos cursos de EAD e, por fim, cursos presenciais, né? Que tem um impacto bem marginal. A gente pega especialmente em comparação com o valor de mensalidade, né? Então, meio que, só para conseguir ler essa tabela da direita,
supondo que um curso ele tenha um aumento de 20% na carga horária presencial e 15% em horas síncronas mediadas para chegar naqueles 40-20 ou 30-20, isso levaria a um aumento de R$ 34 por aluno na mensalidade. Tem outro, aí, que nem você Pedro falou, né, tem algumas medidas que podem compensar isso, né? Como, por exemplo, o que a gente chama do fast track para lançar cursos presenciais em polos. E o que a gente enxerga sobre isso? Ele só é relevante para aquelas empresas que estão mais expostas aos riscos, né? Então, o enfermagem AD só era relevante para a Cogna e Vitro, que tinham mais ou menos 4% da sua receita exposta à enfermagem AD ou semipresencial. Então, a gente enxerga mais como um fator que parcialmente compensa a perda do que uma vantagem para esses players. Para alguns players podem ser realmente uma vantagem, mas mas não, a gente não acha que é muito relevante, pelo menos para as listadas, né? Para quem perdeu muito, é só uma compensação, né? Exato. Outra conclusão que a gente teve, né? Muitos falam assim que educação que o marco regulatório ele pode reduzir o acesso, tudo é verdade, mas do ponto de vista mais prático, pelo menos que a gente olha assim para as empresas, de fato as cidades menores elas são mais expostas ao EAD, então a gente tem uma estimativa aqui que cidades abaixo de 50 mil habitantes têm 54% da receita vinda da modalidade EAD e SEMI, né? E os outros 46 seriam presenciais, que é muito mais exposta ao EAD do que as cidades maiores, mas em termos globais isso não representa muito da receita e nem de alunos até do setor. Então a gente estima que essas cidades, por exemplo, elas representam só 5% da receita do setor, enquanto as cidades maiores, que são até menos expostas ao EAD, é, representam muito mais. Agora falando, como assim a gente tem uma visão negativa da regulação, só que ela é muito de longo prazo? A gente também tem que se preocupar com o que acontece com as ações no curto prazo, né? E a gente, ó, agora isolando esse fator regulatório, como que a gente pensa para o setor em 2026? É, Isso é uma coisa também importante falar, né? Nem todo investidor é um investidor que pensa no longo prazo, tá? Então existem esses investidores estrangeiros grandes, né, que pensam estruturalmente setores e fazem muitas análises, mas existem investidores muito oportunistas, né? Então o pessoal que vê muito, né, que faz esse trading de ações, né? A gente vê muito, né, infelizmente, esses influencers, né, fazendo essas coisas e tal. Então você só vê o curto prazo, né? Que é oportunista vê o curto prazo, e no curto prazo as coisas parecem melhores, né? Então, assim, é por isso que também tem que fazer essa distinção, né? O que que você enxerga no curto prazo versus o que vai acontecer no longo prazo. Mas, Lucas, pode eu te... boa. Bom, como todos sabem, o crescimento do EAD, que era bem explosivo, assim, até 2 anos atrás, ele deu uma boa desacelerada. Isso a gente vê nas empresas e nos dados do censo. A gente acha que um fator para isso, por exemplo, é que está chegando no ponto de saturação, né? Já chegou, na verdade, no ponto de saturação. Por exemplo, em termos geográficos, o EAD ele já tem uma presença quase universal, assim, nas principais cidades, né? Cidades a partir de 25 mil habitantes, o EAD já é 100%, já está presente em 100% das praças. E aí, olhando para o ano de 26, né, para essa captação do começo do ano, a gente vê isso se refletindo já, né? Então, presencial andando de lado. É, o, Aqui a gente olha o bloco semi-AD, né? Porque acho que é mais fácil comparar com o passado. Ele continua caindo. Apesar do semi crescer muito, o EAD ele cai muito também, de forma que no saldo ele cai, né? O que era o EAD antigamente. E os comentários das companhias. Isso veio do Handicap, né? Da Roper. E os comentários das companhias parecem ir bem em linha com isso, né? Um pouco, algumas variações, mas, assim, é muito parecido. Do ponto de vista de preço, também pegamos aqui uma ajuda do Paulo, né? Com a pesquisa de mensalidade. E assim, acho que o setor imaginava que talvez pudesse ter reajuste de preço e tudo, principalmente com a nova regulação, mas não é isso que a gente está vendo. O cenário competitivo continua a mesma coisa, com pressão de preço. A gente já meio que esperava isso, porque a estrutura de custo não mudou ainda. E, inclusive, quando tiver impacto regulatório de forma mais, ele se manifestar de forma mais forte, né? Alterando a estrutura de custo, a gente também acha que vai ser meio difícil
reajustar preço. Os fatores que a gente que elenca são a elasticidade do aluno, da demanda é muito alta, competitividade continua a mesma coisa, né, em termos de players, e os incumbentes, os players maiores que ditam, né, que influenciam os preços, eles têm margens muito altas. Então a gente acha que estrategicamente faz sentido você abrir um pouco mão de margem, absorver esse custo sem repassar, para manter o market share e não arriscar perder market share ajustando preço. Uma coisa importante notar é o seguinte, as empresas listadas, elas se relacionam muito com classe C, né? E então ela assim, não é também a realidade de todo mundo, né? E o que a gente vê no Brasil, o que a gente, né, naquela época dos emerging markets lá de trás, os mercados emergentes, tinha toda essa expectativa das pessoas pobres se tornando mais ricas, né? Então você vê isso aí evoluindo na pirâmide social. Isso daí não parece ser verdade hoje em dia, entendeu? Então, assim, você tem muita gente que ganha lá o bolsas, né, Bolsa Família, etc., mas estão muito na base da pirâmide, são nem esse público-alvo, mas aquela classe média real lá, né, que a gente estava vendo evoluir, não evolui tanto. Então, assim, você tem esses problemas, né, de você falar, pô, o que que eu prefiro, ter mais volume, mais margem? Então, você cria um certo estresse porque você não tem uma massa mais de gente, né, que está emergindo na sociedade e poderia ser um público-alvo seu. De fato, assim, o único momento que teve uma demanda alinhada a oferta do setor foi nos anos do FIES, né? Que aí dá até para ver esse comecinho da curva do presencial, que era o único momento que ele aumentava. Depois que acabou o FIES em 2015, consistentemente os preços caem. E aí, é, como que isso deve se refletir, né, nas nossas projeções? Aqui a gente botou, apesar do ano de 25 ele já ter sido reportado pelas empresas, a gente não atualizou nossas estimativas ainda, então, mas o mais importante é ver assim a variação de um ano para outro, né? Então, o que a gente enxerga que vai acontecer esse ano é as receitas, o crescimento de receita das empresas desacelerando um pouco, né? Começando a desacelerar, e também os ganhos de margem das empresas, né? Que eu acho que isso é até um pouco mérito delas por terem feito um trabalho de otimização bom no passado. Então, mas assim, já não tem muito mais para onde você expandir. E que nem o CP já comentado no começo, é, com a CC, não tem como você diluir muito mais custo também, né? Crescendo, porque o próprio crescimento está desacelerando. E uma coisa importante, as empresas falam muito de geração de caixa, né? Só que, infelizmente, a gente vê que a geração de caixa estão vindo muito mais que estão recuperando os recebíveis, né? Não é que está super saudável, tendo mais aluno, mais preço, mais margem, né? Mas é que eles têm uma pilha de recebíveis e, de alguma forma, eles estão lidando com isso, né? Então, infelizmente, é uma geração de caixa um pouco menos saudável do que deveria ser, né? É uma recuperação de um capital de giro e não necessariamente um brilhantismo operacional. Exato. Maurício, posso fazer uma pergunta? Claro. No começo você falou, né? Esse é um setor anômalo, que ele lida com o dinheiro que não necessariamente você sabe que vai receber, né? Bota um monte de aluno para dentro, mas não é garantia de que vai ficar. Você dá um semestre de graça, começa a cobrar no outro. Mas, ao mesmo tempo, você está me dizendo que você tem um fluxo de caixa agora, que é um fluxo de caixa de um dinheiro que não foi pago há 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás e que ele começa a entrar. Mas ele não vai ficar entrando também na linha do tempo, já que você tem esse movimento de entrar sem pagar e pagar depois, ele vira inadimplente, mas depois de 4 anos ele começa a pagar. Será que você não cria uma regularidade a partir dessa irregularidade? É que tudo dá a entender que os recebíveis mais antigos não estão sendo recuperados, né? Na verdade, eles estão melhorando um pouco essas coisas mais de curto prazo. Então, eles faziam muito esse negócio de financiamento de 2, 3 meses no começo, até meio errado, né? Porque ele jogava preços que não iam receber, né? Foi uma empresa que eu não vou citar o nome, que jogava preço lista, né? Um negócio que ele cobrava muito menos, na expectativa de receber um preço que não era exatamente o mesmo. Então ele tem um pouco dessa questão de recuperações mais de curto prazo, às vezes um pouco mais de jogar a coisa no cartão para poder antecipar, de fazer acordo com empresa de financiamento, né? Então eles estão tentando, me parece que é um pouco mais um ajuste do que eles podem fazer nesses recebíveis mais curtos, mas muitos desses recebíveis mais longos já parecem perdidos, né? Pelo menos que a gente, pelas conversas, eles fizeram errado, né? Fizeram errado, não tem o que fazer. Eles estão tentando corrigir para frente.
mas uma hora vai chegar digamos assim, num estado de regime, né? Ele vai chegar num novo ciclo de caixa parece que está todo mundo indo para isso, né? Sendo mais disciplinado, né? Tentando, nem reconhecendo receita de aluno que não vai pagar mesmo, nem aparece na aula, não vai pagar, já não está nem reconhecendo mais, né? Eles estão sendo mais disciplinados, talvez eles caiam num regime de caixa mais normal, digamos assim, mas é isso, né? A triste realidade é que não é que você está crescendo, né? Você simplesmente está virando uma empresa, né, entre aspas, normal, né? Que você tem um ciclo de recebimento lá, mas como outros setores têm, né? E tem alguns drivers assim não recorrentes também, né? Alguns deles são recorrentes, né, como você falou, Vianney, mas tem empresas que quando pega, empacotam uma carteira de recebível e vende para instituições financeiras, assim, que dá um boost, né, no caixa aquele ano, mas não necessariamente vai se repetir no futuro. Não é para sempre, né? Não é para sempre, é só uma vez. Você aproveita uma vez só, né? E agora, falando de medicina, né, que é um caso meio à parte, né, o que a gente vê, né, assim, teve um aumento de oferta muito relevante, né, a gente quantificou isso, que não é muito fácil também você mapear esse número, porque às vezes o EMEC está desatualizado, mas tem todo dia no Diário Oficial saindo atualizações, então a gente fez justamente esse mapeamento, né, então é, desde que teve aquela decisão do STF, a quantidade de vagas do setor, tanto públicas, privadas, tanto por liminar quanto por processo administrativo, as vagas aumentaram 16%, então de 45 mil para atualmente 53 mil. Tem ainda alguns processos pendentes, a gente já podem chegar a 55 mil vagas, e, né, se tivesse o Mais Médicos, né, 3 que foi cancelado, poderia chegar até passar de 60 mil vagas. Isso também é interessante que já gerou um crescimento de médicos por mil habitantes, né, que acho que é o grande objetivo do governo, contratado, que deve chegar na média da OCDE até 2030, e assim, explodir dali para frente. É, e como que esse aumento de oferta se reflete nos preços, né? Também que peguei a pesquisa de preço da Roper. Até a pandemia, os preços aumentavam alguns pontos acima da inflação. E desde então, ele ficou meio em linha com a inflação. E potencialmente, daqui para frente, a gente vai ver eles caindo versus a inflação. Mas uma coisa que a gente já vê é também uma maior dispersão, né? Então, aquelas instituições que têm qualidade e posicionamento continuaram conseguindo é, repassar acima da inflação, enquanto as novas entrantes e outras faculdades de menor qualidade estão perdendo a inflação. O que, ironicamente, é uma coisa interessante, né? Porque até contradiz a tese do Mais Médicos, né? Quer dizer, você quis fazer faculdade em qualquer lugar, mas você não consegue garantir aquela qualidade, portanto, você não tem, você perde completamente a viabilidade no cenário de excesso de oferta. Né? E também outra coisa interessante é que tudo que a gente viu até agora foi só do lado da oferta, né? Eu acho que a gente não começou a ver ainda deterioração de demanda. Assim, aplicações para medicina ainda continuam mais ou menos estáveis, né? Tem questões demográficas que podem jogar contra, mas ainda é uma carreira muito procurada, né? É, mas eu acho que o gráfico da direita ele é bem assim, tem sites muito bons. Então, a curva amarela ela mostra a quantidade de vagas e a curva azul mostra a quantidade de é, formandos de medicina, né? Que sempre tem uma defasagem versus a quantidade de vagas, né? Então, espera-se que uma hora essa curva azul ela convirja para a curva amarela. Tanto que se olhar 6 anos para trás, 24, assim, 2019 e tal, tá quase no mesmo nível, né? Cerca de 35 a 40 mil é, é, vagas naquela época. E a vida desse médico recém-formado vai ficando mais difícil, né? Porque é, até não muito tempo atrás, 2017, né? Para ver, você tinha um excesso de vagas de residência comparado com o número de concluintes de medicina. Agora já tem essa escassez e isso só vai piorar, né? Se você pegar e projetar essa curva azul para a curva amarela, vai ser assim 3 vezes mais formando de medicina do que quantidade de vagas de vagas de residência, assumindo que vagas de residência não aumentem. É, e acho que isso começa a refletir, assim, e coisa que a gente já está vendo, né? Em mais anos de estudo para entrar na residência, pessoas
estudando muito mais, trabalhando muito mais para ganhar menos, né? A remuneração do plantão caindo nominalmente cada ano e, e esse estado que a gente vê atualmente, ele é um reflexo da quantidade de vagas 6 anos atrás. Atualmente a quantidade de vagas está muito maior, então isso é dado que vai ser muito pior daqui para frente para carreira médica, né? E por outro lado, É, criou uma oportunidade desses cursos de especialização, né? Que é uma alternativa à residência, que algumas instituições estão se aproveitando disso. Mas também remete aquele negócio, se essa própria instituição tiver um problema de reputação do curso de graduação, como que ele vai vender, né, o curso de especialização, né? Então, tem um pouco disso, né? Assim, não é uma equação fácil, porque ele está passando também por questões reputacionais. exato. E a conclusão disso tudo é que a gente pode ser que também a procura por medicina possa começar assim a marginalmente seduzir. E aí também, só falando sobre como que a sociedade, os reguladores estão tentando meio que resolver isso, né? É, é, te- é, pelas avaliações de qualidade, né? De ter na média, que já aconteceu, tem propostas, né? De ter a OAB da medicina também. É, mas a gente pegou, assim, do ponto de vista, né, que importa pra gente, é assim, o que isso impacta para as empresas, né? Listadas. A gente vê, assim, que pelas sanções, pelas medidas cautelares que tiveram, 6% das vagas de medicina foram restringidas, pelo menos até a duração das medidas cautelares, né, que são até o próximo resultado na média desse ano. E as mais expostas, né, as que perderam mais vagas entre as listadas foram Edux, Ser, Afya, enfim. E em termos de receita, nos primeiros 12 meses, assumindo que essas medidas cautelares durem por 12 meses, o impacto não seria muito relevante, né? A própria AFA, que é a mais exposta à medicina, perderia 1% da sua receita só. Mas, obviamente, assumindo que as sanções continuem, e tem esse efeito cumulativo mais para frente, né, de você manter essas restrições de vagas, aí isso causaria um impacto, né, potencialmente bem maior para as empresas. Mas, assim, para esse ano não é uma coisa assim que preocupa muito. E é isso aí. Chegamos no fim. Gente, eu fiquei muito tenso o tempo todo. Entendeu? Assim, não sei se eu tenho síndrome de Poliana, mas eu sempre acho que vai dar certo, que vai crescer. Eu conheço os problemas, eu sou uma pessoa da planta, do chão de fábrica, né? Eu estou há 32 anos no chão de fábrica de ensino superior, né? E sempre um cenário de extrema dificuldade, mas são 30 anos que eu acompanho de fortalecimento, de crescimento. A curva histórica mostra, né? E eu já passei por vários momentos, onde assim, agora vai piorar. Acabou o FIES, vai danar tudo. Não danou tudo. A gente conseguiu dar a volta e a gente conseguiu fazer. Não estou aqui fazendo um discurso de contestação ao banco, eu estou aprendendo com o banco, tá? Assim, na minha humilde posição aqui. Eu fiz elogios aqui no chat, aqui, dizendo que vocês não fizeram uma análise econométrica, vocês fizeram uma análise muito além da economia, né? Os anos de experiência que vocês trouxeram, a capacidade de leitura, atravessou a sociologia, atravessou a demografia, atravessou a política internacional. Vocês, prudentemente, evitaram a política nacional, mas que ela também é um componente, né? Que está na mesa também, né? Tem eleições esse ano, um componente que está na mesa. Então, eu queria, assim, do alto dos meus mais de 30 anos de mercado de educação, dizer que hoje eu tomei uma lição, tá? Então, assim, eu estou aqui hoje na posição, assim, de humilde aprendiz, porque vocês dois arrasaram. Ô Jefferson, próximo Prodeste, ou você leva esses caras lá em Foz do Iguaçu, ou você compra uma caixa do vinho mais caro que tiver na Argentina e manda para cada um deles e paga do teu bolso mesmo, tá? Né? Então, Certo. você que respondeu pelo convite, você que vai presenteá-los, então, aí com uma A gente só não caixa. vai poder receber para o compliance, vai ter que devolver a caixa do Não, vinho. devolve a caixa e fica com o vinho, não tem problema. Você pode devolver a caixa. A caixa é de papelão, você devolve a caixa e fica com o vinho. Eu queria passar então aqui para o Jefferson Vinhas para ele fazer a leitura do que ele viu, tá? Com muito mais propriedade do que eu, e depois nós vamos passar para as perguntas e respostas. Galera, são 4 horas, nós vamos até 4h10 para dar tempo de responder, tá? Jefferson, contigo. Vamos lá. Lucas, fica super à vontade se você quiser compartilhar a tela aí também para a gente se ver ou deixar as minhas principais Beleza. mensagens. Fica na sua, fica à vontade. Acho que Primeiro, quem está parabéns pela. comandando. Desculpa.
Tranquilo, Maurício. Parabéns pelas análises, né? Acho que sempre muito enriquecedor aqui para gente. Eu acho que tem sim essa leitura, né, de um momento desafiador, né? Desafiador para o setor, e acho que é muito importante a gente ter clareza, né? Acho que o Maurício fez uma fala logo no início, né? Que, poxa, as instituições deveriam já reportar e entender os impactos, né? Do que essa nova regulação traz de uma vez, e depois a gente lida com as diferenças, mas não é isso que a gente percebe, né? Realmente a gente tem visto números que podem ser que sejam muito mais impactados quando efetivamente a gente tiver o desfecho ali, principalmente do novo marco. No último Prodez a gente falava, né, Vianney, que esse novo marco não é o novo marco do EAD, é o novo marco do setor de ensino superior, porque ele mexeu em todas as modalidades, né? Ele mexeu no semipresencial, ele mexeu no EAD, ele mexeu no presencial, então é um marco que realmente afeta muita coisa, né? Se eu puder aqui, né, e eu acho que assim, a análise está muito bem colocada, mas se eu já puder já emendar uma primeira pergunta, né, e aí tem aqui os do Q&A, eu tô com elas aqui abertas, eu posso também Vai, mediar vai, aqui, vai tocando aí, é contigo, é se contigo. você, se você concordar, que eu acho que tem uma coisa que o CPD e o Lucas, eles acompanham há muito tempo, né, o setor de educação, então acho que quando eles trazem no Outlook a ideia de saturação do setor, é algo forte, né, porque isso realmente a gente tem nos últimos anos um movimento de crescimento, né? E a gente vê agora um movimento que talvez chegando no seu limite. E tem dois movimentos que eu queria que vocês comentassem dentro das análises de vocês, e aí até juntando com a pergunta do Josué aqui, que fala de uma possível, em função desse desafio do setor de continuar crescendo, se não retornamos aos movimentos de concentração, né, do setor e movimentos de M&A, entre outras operações, uma vez que as companhias, né, precisam ali dar os seus próximos passos e eventualmente o orgânico começa a não responder mais da forma como respondia. Então, esse é um primeiro ponto. E no segundo, a gente viu até nós tivemos a presença de um CEO de uma SA, né, no último Prodez do ano passado, e na fala dele ficou muito marcado o movimento da companhia para o não regulado ou para outras soluções educacionais, ainda dentro da educação, mas outras soluções tecnológicas, enfim, que se eu não estiver enganado do número, algo em torno de 30% da companhia já é receita de outros setores. Se esse movimento é um movimento que vocês também enxergam, tendo em vista, né, tudo que foi colocado aqui. Então, M&A de um lado e eventualmente uma ambidestria aí, como eles têm chamado, né, do outro. Claro. A questão do M&A, assim, teria uma lógica, né? Assim, numa lógica pura existiria. Eu até vi no Q&A, tem uma pergunta até do prêmio, né? Do prêmio, que é uma coisa que, inclusive, eu provoco as empresas, né? Do tipo, poxa, se o prêmio foi o que te salvou até aqui, né? Por que você não vai mais para isso, né? Eu acho que tem uma lógica. O ponto é que eles também estão na armadilha da própria dívida, né? Então, talvez eles ainda estejam pagando o preço de ter exagerado algumas aquisições passadas, né? Nitidamente, né? Porque você vê, os ativos, eles fizeram write-off, né? Né, tem uma empresa que 6 bilhões sumiram do balanço dela por aquisições mal feitas, mas a dívida não some, né? A dívida não some. Então, esse é o ponto, talvez tenha um pouco dessa restrição do que eles conseguem empregar de capital, mas eu concordo que tem uma lógica, né? Eu vejo alguns movimentos, né? Então, você sai dessa lógica de grandes aquisições e compra aquela marca local que tem uma reputação local, né? E que você pode fazer alguma coisa localmente, mas é evidente também tem que ter. Eu também já trabalhei em empresa, né? Não era empresa de educação, mas você tem toda a questão de integração, né? Porque você tem todos os processos para rodar talvez num modelo que não é o modelo que aquela empresa que você comprou roda. E aquela empresa que você comprou roda e roda bem justamente porque ela tem o modelo dela, ela entende a cultura local, né? Então também tem esse problema, né, de como que você coloca empresas menores dentro de um contexto maior, né, com uma cultura que não foi feita para isso. Empresa listada, ela tem essa questão, essa pressão, né, por margens e por coisas que talvez não seja nem compatível muitas vezes com algumas instituições mais tradicionais, né? Então, acho que tem essa questão do M&A, entendo que por lógica ele existe, mas tem alguns impeditivos, né, que a gente vê. Mas com certeza o prêmio é uma coisa que eu sempre provoco eles. Poxa, se isso te salvou até hoje, vocês deveriam prestar mais atenção no prêmio do que no não prêmio, né? Mas enfim. E a outra questão do ensino não regulado, né? Que também é uma coisa assim, vocês são melhores que a gente para entender a atratividade de mercado, né? O que dá tração, o que não dá tração no mercado. Mas vendo de fora,
o que dá a entender é que o mercado mudou, né? As pessoas procuram educação por outros motivos, né? Poxa, eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, né? Nunca trabalhei com isso, né? Poderia estar fazendo o que eu faço sem ter feito engenharia? Poderia, né? Então talvez o mercado tenha percebido, né, de alguma forma, que existem outras formas de educação, as empresas tenham percebido que existem outras formas de educação. Então eu vejo muito essa questão de ir para o não regulado, que por um lado acho que tem uma questão de adaptação, né, a uma realidade nova, né, do que a demanda, mas por outro lado, que é uma coisa que a gente já chamou a atenção em alguns relatórios, você não tem a proteção de estar no ensino regulado, né? O ensino regulado ele te é Exatamente. protegido de alguma forma, né? Você tem autorizações, né? Você tem várias coisas que o não regulado não tem, né? A competição é muito mais selvagem, talvez, né? E você está Então, competindo contra, de repente, né? Você está competindo até contra empresas que não são de educação, uma Google da vida, ChatGPT da vida. Não tem barreira, né? Mas eu acho. Essa fala de vocês agora e do Lucas agora, colocando que é um ensino sem barreiras, acabou de chegar para mim no celular aqui um comentário do Arsênio Pagliarini, que está nos assistindo aqui, né? Comentando assim, Vianney, os cursos livres de boa qualidade são um componente de pressão sobre a educação à distância das companhias. O Arsênio acabou de dar essa mensagem para a gente aqui. E agora que eu entendi por que que o Maurício Cepeda voa alto, o Jefferson, ele é formado em engenharia aeronáutica, né? pois Pô, é, como eu é não que esse entendo nada de cara. avião hoje em dia, não entendo nada não. Hoje Não, eu entendo esse mais de cara. doença, porque eu cubro saúde também, então eu entendo Mas muito de esse cara doença. voa alto, ele está voando, ele voa uma UTI supersônica aí, né? Jefferson, querido, tem mais perguntas aí? Antes Tem, de tem. você fazer, eu sei que tem, antes de você fazer a próxima pergunta, eu quero dar um print aqui de um sorriso de vocês todos. Lucas, chega pertinho da câmera aí, levanta da cadeira, chega bem pertinho da câmera, põe o rosto na telinha aí. 3, 2, 1, sorrisão aí. Aí, para a gente guardar esse momento lindo aqui com a música do Roberto Carlos de fundo, e eu vou passar aqui a programação da Roper e o Jefferson volta com as perguntas em seguida Acho que é aqui. mais uma ou duas aqui, só para respeitar o Mas tempo beleza, do. vou colocar então aqui e a gente vai para as perguntas em seguida. Só vou compartilhar minha tela aqui, já está em tela cheia aqui. Galera, quem quiser falar com a roupa, ele é muito fácil. O Samuel Tracy, que é o nosso diretor comercial, você encontra ele no comercial@roper.com.br. Encontra também o Samuel Tracy no LinkedIn, só existe um, e você pode falar com a Roper através do Samuel para conversar com a gente aqui. O Gerson, nosso presidente do conselho, nosso embaixador hoje dessas duas pessoas maravilhosas do Morgan aqui. O Caio é o nosso CEO e o Adriano é o nosso mega coordenador. Ele coordena o curso de gestão sistêmica, que ele vai dar uma palhinha na semana que vem especial, mostrando como que você pode revolucionar a gestão da sua universidade, formando quadros para o futuro, educação para a gestão universitária. E ele tem também um curso muito bacana que é o coordenador gestor. É o cara que está pilotando o curso de graduação ou de pós-graduação e ele tem que ter uma mentalidade de dono. E ele ensina como fazer isso nesse curso e é um curso muito bacana para você entrar aí. O Gestão Sistêmica, como eu coloquei, é a nossa vitrine da semana que vem. É um curso com inscrições até dia 14 de maio, onde ele forma as pessoas para poder operar em todas as áreas da universidade. E os nossos ex-alunos hoje são todos reitores, pró-reitores, mantenedores. É muito bacana. Semana que vem, webinar sobre um IES como um sistema. Você tem que gerir a sua IES com uma gestão sistêmica, olhando para todas as dimensões. E quem que vai te ajudar a ver isso? Dois convidados, com cases aplicados. Lá do Colégio Luterano de Concórdia, aqui em Santa Catarina, vem o Adriano Chiarano, que é o diretor-geral, e lá de Sobral, no Ceará, vem a Elaine Mendes, que é coordenadora institucional da preparação de alunos na rede Uninta, que é um conjunto de instituições lá do Ceará, muito bacana, muito top. E o Adriano é o embaixador pela Roupa para poder receber essas duas pessoas maravilhosas na semana que vem aqui na Roupa. A bateria de webinar só acontece porque ela tem um patrocínio. Três empresas nos apoiam. A Princípia é uma fintech, é uma empresa do setor financeiro, que ela trabalha com a lógica de receita garantida para você ter uma gestão eficaz. Negocia com a Princípio, ela vai te garantir a receita e vai aumentar a sua receita, porque ela vai reduzir a sua evasão, vai reduzir a inadimplência e vai aumentar a satisfação do aluno. Faz contato, vai no chat aí, vai falar com a Fernanda Silvestre, que ela vai te atender e vai agendar uma reunião com você.
Falar também com o Washington. Washington é o embaixador da Crédito Ficou Fácil. Você tem um aluno, um candidato, um prospect ou um veterano da medicina, da odonto, do direito veterinário, dificuldade de pagamento, ele não consegue entrar, não consegue continuar. A Crédito Ficou Fácil viabiliza para você a entrada ou a permanência desse aluno. Fala com o Washington. E você também pode falar com quem? Com o Fábio Sesp. O Fábio Sesp é da Liceu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil. Hoje, com o IA embarcada, todas as soluções estão embarcadas, desde o relacionamento com o prospect até o diploma digital, passando por exportação de análise, exportação de ciência. Está tudo integrado e nativo, inclusive os pets de comunicação com a área financeira. Fábio Cesp está no chat para você poder falar com ele aí, e eu interrompo aqui e devolvo para o chefe para as perguntas finais com os nossos convidados. Que pessoa maravilhosa, chefe, que presente que você me deu. Eu falei aquele do vinho, brincando, mas você pode levar a sério. Eles devolvem a caixa e ficam com o vinho, tá? Eu vou te mandar, Vianney, vou mandar para você, mas fica o Não, para convite eles, aqui. para eles, Não, para não, eles. já entendi. É, Maurício e Lucas são super convidados quando, né, puderem estar com a gente no Prodesas e falar com as instituições de ensino, será um prazer. Acho que eu vou fazer uma última pergunta aqui, só para respeitar o horário, que é uma pergunta que sempre me intriga, que obviamente vocês trouxeram ali os desafios, os impactos para as companhias listadas e o que isso impacta, inclusive, na precificação das próprias ações e futuras. Mas quando a gente olha, né, eu queria a leitura de vocês, quando a gente olha para os resultados das companhias dos últimos quartas, enfim, dos últimos anos, elas têm apresentado algum quadro de melhora de alavancagem, têm trazido EBITDAs, né, razoáveis ali, e quando a gente compara com outros setores, né, acho que isso é EBITDA de 30, 35, 40, enfim, são EBITDAs robustas, tudo bem que a última linha, né, tem os seus desafios ali em função, desculpa, da alavancagem, né, as despesas financeiras que essas empresas atuam, mas é uma pergunta, né? Parece que assim, há atributos aqui que dão, de certa forma, um horizonte de perenidade dessas as empresas, dizendo, olha, estão fazendo o dever de casa, estão fazendo o trabalho, e isso é uma coisa que a gente percebe na Roper também, não só, né, a gente não avalia só as listadas, mas quando a gente avalia as instituições de uma maneira geral, a gente vê uma maior profissionalização, uma maior preocupação com o caixa, uma maior responsabilidade ali, né, tributária, fiscal, enfim, só que isso não se reflete, isso continua descontado, né, são empresas descontadas, empresas que eventualmente crescem não em função de resultados próprios, mas sim em função de fluxos internacionais, como vocês mostraram. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, assim, o resultado das próprias companhias, se essa minha leitura está errada, se, né, enfim, que se elas efetivamente não têm mostrado o seu dever de casa, mas me parece que sim, versus o que a gente tem pela frente aí de perspectiva. Vou tentar compatibilizar esses pontos, né, que eles parecem contraditórios, né? Mas na verdade é assim, eu trabalhei em farma, né? Poxa, o EBITDA de empresa de educação é melhor que farma, né? Quer dizer, pô, é um mérito, né? Mas o investidor pergunta, mas poxa, quanto que é o capital empregado? E aí fala assim, pô, mas é uma indústria que deveria ter capital empregado? Não deveria. Mas tem por causa disso, de M&A, de aquisições. Então, quer dizer, assim, é quase que um problema auto-infligido, né? Você tem um EBITDA bom, mas talvez a sua trajetória até aquele ponto, né, te prejudicou, é o que você falou, no final não sobra nada, né? E o EBITDA também tem um pouco tem uma forçação lá, né? Porque tem um negócio do recebível, você vende, mas não recebe, né? Então aqui não é caixa, né? Então tem um pouquinho também dessa questão até do capital de giro, né? Mas aí o ponto quando você leva isso daí para a bolsa, que o Lucas estava até falando, né, o preço-lucro, que basicamente o preço-lucro ele é um reflexo, ele reflete duas coisas, né, do seu potencial de crescimento e do seu risco, né? Então esse que é o problema, mesmo que você tenha um EBITDA bom, o potencial de crescimento ele parece baixo. Por quê? Porque a gente não tem uma demanda natural no Brasil, né? Não tem gente com muita, não tem aquilo que eu estou falando de emerging markets, né? O pessoal não está passando mais daquela régua, né, de renda que te dá sobra no orçamento para pagar por educação. Então você perde um pouco aquele negócio do crescimento natural. Infelizmente, acho que o FIES deu uma impressão de que tinha muito mais demanda do que de fato tinha, né? Então você, poxa, não tem aquela demanda vindo, a própria demografia do Brasil é contrária, né? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? E também não é verdade que poxa, o cara vai fazer, né, faculdade aos 60 anos. Pode até ser, né? Mas é uma exceção, né? Não é regra, né? Então você perde um pouco aquele negócio né, daquele impulso de crescimento, não tem muito mais o que ganhar de margem, né, porque a margem já é boa,
né? E o risco é muito alto, né? Porque é isso daí, é muita flutuação. Então, assim, não tem como você capturar, né, um preço-lucro bom com alto risco e baixo crescimento, né? Agora, a gente tem contra-exemplos fora do Brasil, né? Que é o que eu estava falando da Laura. A Tipo, pô, Laureate. você fala, pô, né? O cara cresce pouco, mas ele cresce sempre, não tem dívida, né? E o custo de capital é menor, né? O custo de capital é menor, então o risco dele é menor, a viabilidade é menor. Então, você vê, para sair desse ciclo, né, vicioso, eles deveriam talvez convergir porque deveria ser uma empresa de educação tradicional, né? Crescimento menor, mas pouca variação, sem dívida, né? Talvez seja esse o crescimento. Porque eu acho que aqui no Brasil, né, vocês vão entender mais que a gente, porque a gente não vê empresa privada, né? Mas essas instituições de educação mais tradicionais nos parecem muito mais estáveis, né? Então, talvez é isso que aconteceu. Talvez eles tenham surfado numa ilusão de crescimento do FIES, quiseram manter essa ilusão de crescimento depois do FIES, que eu acho que até complicou mais a vida deles, né? Que eles davam financiamento que ninguém pagava também, né? Exato. E eu acho que foi realmente um mal que eles mesmos se impuseram. A gente tem uma visão de que o EAD, a expansão da EAD ela foi meio canibalizou, né, o presencial no setor, mas para as empresas listadas foi muito bom. Isso aumentou, na verdade, a consolidação, né, do setor, porque as listadas conseguiram expandir mais, porque elas eram mais capacitadas de oferecer o EAD. É, e acho que esse movimento, e a gente tenta sempre falar sobre o futuro, né, que a gente espera, especialmente é, considerando que a tendência natural das pessoas é tentar, assim, projetar para frente com base no passado, né? A gente está falando que pode ser que as taxas de crescimento tenham um redesenho aqui, assim, É, tanto em ter crescimento, em margens, tudo, que aí converge para esse estado mais normal, né? É, Do novo normal, né? é. O novo normal. eu concordo muito com o Lucas. Tem um desenho novo. Final do mês agora, final de abril, lá em João Pessoa, tem o Congresso Internacional de Educação à Distância. E a educação à distância, estatisticamente, é o maior setor do ensino superior, não financeiramente, estatisticamente. Só que tudo que nós estamos discutindo é um passado que não existe mais, porque o MEC fracionou a EAD com o semipresencial, tirou a enfermagem e jogou só para o presencial, pegou, como o Lucas colocou, né? Engenharia, licenciatura, saúde, bem-estar e economia, jogou para o semipresencial, tirou da EAD. Então, toda a nossa literatura de referência, literatura financeira, estatística e análise de balanço, ela fica congelada, ela é um retrato do passado, porque a gente tem agora já todas as matrículas dentro das novas rubricas, a matrícula é uma nova rubrica, não o formato, porque o formato tem prazo de implementação. Licenciatura tem um prazo de implementação que vence agora e os demais cursos têm um outro prazo que vai até maio do ano que vem. Mas nas licenciaturas, a urgência é agora, a limitação já é imediata na mudança, e ela é 30% dos alunos da educação à distância. A licenciatura representa 30% dos alunos, e ela já muda agora. Então, tem um impacto muito grande. Então, em essência, vocês dois vão ter que fazer tudo de novo. Infelizmente, né? Ainda bem que o banco É, paga bem para vocês, né? a gente Vocês fica vão ter, refazendo, é. vocês vão ter que fazer tudo, problema de vocês e do Paulo Prestes. Eu estou aqui só para fazer pergunta e botar vocês em roubada, Mas entendeu? você deu um gancho, Vene, que eu acho que é importante falar. A gente também vê um outro problema que está sendo bem discutido, a questão de quanto que essa transição vai criar um estresse também, né? Porque você colocou um aluno para dentro num formato que não existe ainda, né? Uhum. Você colocou o aluno para dentro num formato híbrido e você não está entregando o formato híbrido para alguém que teoricamente já está pagando pelo formato híbrido, né? É, Então isso é, também é uma coisa importante falar que assim tem outras derivadas do problema da transição regulatória que também vão ter suas consequências, né? Acho que fiscalização também exatamente. é outro ponto de interrogação, né? Porque naquele momento que você falava do marco, antes até do marco sair, tava falando de agência fiscalizadora e tudo, e depois o assunto morreu. E acho que não vai ter, né? Como que você mede, né, o grau de inspeção que vai ter, né, no setor? Você falou sobre licenciatura já ter um impacto esse ano, mas não sei se todas as IES estão se preparando para isso, assim, simultaneamente, para no dia que virar, todo mundo começar a entregar o mesmo formato junto. Então, esse é outro ponto de interrogação do setor.
próximos capítulos. Veremos. Acho que é Galera, isso, já Renê. são 4h19, nosso tempo já estourou, tá? Eu queria agradecer em nome de todos os sócios, todos os consultores, todos os clientes, todos os apaixonados pela roupa e pela educação brasileira. Deu 160 inscrições, subiu durante a fala de vocês. Mais da metade compareceu ao vivo aqui, a outra metade vai poder acompanhar no replay de vocês aí. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do Maurício Cepeda, do Lucas Nagano, de ter aceito o convite formulado pelo Jefferson Vinha para que vocês pudessem compartilhar esse momento tão bacana com a educação brasileira, tão desafiador, né? E eu falei brincando que vocês vão ter que fazer tudo de novo, mas o trabalho de vocês é fazer sempre tudo de novo para fazer cada vez melhor, né? Eu fiz uma brincadeira, mas o dia a dia de vocês, senão vocês não seriam história no Morgan Stanley, é fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E eu tenho certeza que é isso que faz o brilhantismo do banco de vocês e da excelência de vocês. E eu passo então agora aqui para o Jefferson agradecer a vocês e vamos fechar então com 30 segundinhos de cada um de vocês, dois nossos convidados. Jefferson, querido. Obrigado, Lucas. Obrigado, Maurício. Obrigado por estarem aqui. Assim, de novo, referendando aqui o excelente trabalho que a Morgan Stanley faz por meio de vocês, pro setor da educação. Então, a gente aqui, enquanto Roper, né, e obrigado por também nos considerar, né, como uma fonte de informação, né, para os relatórios de vocês. Saiba que a gente está sempre à disposição. O nosso compromisso também é com a qualidade do dado, com a qualidade da informação, com a acurácia, né, da informação, para que a gente garanta ao setor realmente aquele formato preditivo para que as pessoas possam se organizar, né, em relação aos próximos passos. Então, a gente está muito feliz aqui de ter vocês conosco. Não tenho dúvida que esse webinar depois vai ser repassado, né, as pessoas vão assim, ó, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver, né? Isso vai ser realmente, ó, aqui tem uma leitura bastante interessante, né, do que temos e do que veremos por aí. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, muito obrigado mesmo por estarem conosco. A Ok, gente, a gente agradece o convite. Obrigado por ter chamado a gente. É bom, a gente também agradece a colaboração, né? Que a gente está sempre colaborando. Você viu, a gente usou dados de vocês também para fazer as coisas. Obrigado pelo convite, foi bom. É legal ter contato com o setor de verdade, né? Eu também já fui um cara de indústria, já fui consultor e eu sei que é totalmente diferente estar no mercado financeiro do que estar na indústria, né? Então é legal esse contato que você também vocês consideram para a gente com a indústria. Estamos à disposição quando vocês precisarem. Espero encontrar vocês aí nos eventos, encontrar com os participantes também, se a gente puder. Lucas, querido. Faço das palavras do CP das mesas, né? Que as minhas, e obrigado pelo convite. E podem contar com a gente vai continuar contando com colaboração, parceria de vocês. Galera, ó, o vídeo do webinar vai estar disponível às 18 horas. Quem viu, viu. Quem não viu, vê de novo. Quem já viu, assiste o replay também, que vai aprender muito mais. Ficamos por aqui. Tchau para vocês. Um abração aí. Tchauzão aí. Obrigado.